Bom dia, amados. Oi, tudo bem? Vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Muito gostoso estar aqui com meus irmãos. Não sei se vocês já pararam para pensar que existem os momentos mais felizes da nossa vida. A gente nunca está sozinho. Não sei se vocês já observaram isso. É difícil, né? Sempre a gente está ou com a família, está com amigos, né? Está irmãos. E isso, a gente nasceu para isso, para ter essa unidade, né? A comunhão. Deus nos fez assim, para termos comunhão, para louvarmos a Ele juntos. Mas a nossa vida ela não se resume a só bons momentos, né? A gente precisa de algo, que é Jesus. Nosso coração, a nossa vida depende dEle, né? Tudo que Ele é o nosso maior tesouro, né? E é por isso que nós podemos nos alegrarmos, né? Porque Jesus, Ele nos deu a vida eterna, né? Uma vida abundante, é uma vida que não existe morte, não existe tristeza, não existe rancor. Glória a Deus por isso, né? É por isso que nós podemos nos alegrar na presença dEle, amém? Aleluia! Eu sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior desse mundo e foi dado como herança eterna. Glória a Deus, maior prova de um amor tão profundo. Com palmas tenho visto alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo pra me dar a salvação. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no meu coração. Sempre minha canção. Fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente.
momento que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, porque é aí onde Deus deseja habitar. Ele te fez para habitar, para você ser morada do Espírito Santo. Então, pode cantar dessa forma, se você acredita. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória. Mais uma vez, cante. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, ore, eu provei e vi o mais doce amor e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito vem, Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, o Senhor é real. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença é viva, é viva. Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
Em Romanos 12:2 está escrito, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade do Senhor é perfeita e agradável. Só que o Espírito e a carne ficam militando, e aquele que você alimenta mais é que vence a luta. A gente precisa alimentar o Espírito, precisa deixar o Senhor habitar na nossa vida e tirar as impurezas, tirar os pensamentos ruins. Na presença de Deus não existe maior, menor, não existe. Na presença de Deus não existe tristeza, rancor, mágoa. O Senhor quer nos moldar, nos fazer melhor. Ele que te formou, Ele que nos formou, e Ele que nos conhece melhor. Ele conhece a gente melhor do que nós mesmos. Deixe, habita no Senhor. Deixe Deus habitar no seu coração. Esse lugar é no Senhor. Um lugar que as pessoas não me influenciam. Um lugar onde
lugar é no Senhor. O seu lugar é no Senhor. O seu lugar é no Senhor. O seu lugar é no Senhor. Aleluia. Bom dia, irmãos. Como a igreja está bonita hoje. Estamos aqui com nossos lugares cheios. Glória a Deus por isso. Nesse momento eu queria ler um versículo com vocês que se encontra em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Se você estiver com a sua Bíblia aí, esse versículo ele fala assim, ó: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. E eu acho muito interessante que a lógica do reino de Deus, ela normalmente é totalmente o contrário da lógica do mundo, né? Da lógica da nossa sociedade. A gente aprende desde criança no colégio que a gente precisa ser o primeiro lugar no colégio. E aí quando você é o primeiro lugar, você ganha uma medalha. Não sei se no colégio de vocês era assim, no meu era desse jeito. Então quando você tirava 10, a sua mãe dizia assim: muito bem, você é o melhor da turma, né? E a gente cresce sendo ensinado assim, a gente tem que ser o melhor, a gente tem que ser o primeiro lugar. A gente precisa estar nos lugares altos, nós precisamos procurar pessoas que agreguem na nossa vida, né? Não perde tempo com quem não te leva para lugar nenhum. Tenta ficar perto daquele que tem alguma coisa para te oferecer, né? E aí a gente sempre é ensinado assim, na faculdade da mesma forma, você tem que estudar porque você tem que estar entre os primeiros colocados, senão você não passa no vestibular. E aí no trabalho você também tem que ser o que tem o melhor desempenho, senão você não consegue a vaga para ser promovido, né? Isso sempre acontece na lógica desse mundo e faz sentido aqui. Mas quando a gente olha para a lógica do reino de Deus, é o contrário. Na lógica do reino de Deus, a gente precisa considerar o outro superior a nós mesmos. Não sou eu mais o primeiro lugar, mas é o meu irmão. E aqui ele não fala sobre as pessoas que têm alguma coisa para oferecer. Então ele não está falando que o meu líder tem que ser superior a mim, ou o irmão que tem a casa de praia, ou o pastor que tem influência, ou aquele irmão que fala 3 idiomas, ou aquele que tem o poder de me indicar para uma super vaga de emprego. Ele está falando de todos os irmãos. Não faça nada por contenda, não faça nada por vanglória. Não é por isso, não é para conseguir a indicação, mas é por humildade, considerando o outro superior a si mesmo. Então, eu entendo que na lógica do reino de Deus é o contrário da lógica desse mundo. E esse é o nosso momento de contribuição. E qual é a relação disso com contribuição, né? E para isso, eu queria ler mais um texto, que está lá em Mateus 6. Mateus 6, 19 ao 21. Esse texto, ele fala um pouco sobre tesouros, coisas que são importantes para nós. E aí ele fala de 2 tipos de tesouro. O tesouro que a gente pode ajuntar na terra e o tesouro que a gente pode ajuntar lá no céu. E ele fala assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E para a gente ajuntar os tesouros no céu,
a gente precisa dedicar os nossos recursos, os nossos tesouros na terra, para um propósito maior. E quando eu entendo assim que a única coisa que a gente vai levar daqui da terra para o céu, tem alguma coisa que a gente vai levar? Vocês imaginam assim? A nossa alma, Ismael falou. Tem mais alguma coisa? Como é que a gente pode juntar tesouro no céu? Eu entendo que a única coisa que a gente pode conquistar aqui, que a gente vai levar para o céu, são pessoas que foram alcançadas por meio do nosso investimento, por meio do nosso tesouro financeiro, mas do nosso tesouro mais precioso. Qual é o bem que hoje isso aí coincide? Tanto na sociedade como no reino de Deus, é o bem mais precioso de todos. É o nosso tempo. Então, o tempo, ele é um bem, ele é um tesouro. E as pessoas dizem assim, tempo vale ouro, né? Tempo é dinheiro. Mas tempo é mais que dinheiro. E quando a gente pensa assim nesses tesouros, a gente consegue imaginar. Eu quero ajuntar tesouros no céu. Eu quero ver os meus discípulos lá. Eu quero ver os meus irmãos lá. E se a gente parar para pensar, vocês são o meu tesouro no céu, será? Será que eu sou o tesouro no céu de alguém? Porque eu vou estar lá porque alguém orou por mim, porque alguém anunciou o evangelho para mim, porque alguém dedicou os seus recursos para que o reino fosse expandido e em algum momento eu fosse alcançada, né? Então eu penso dessa forma, né? Que os tesouros no céu são as pessoas alcançadas pelo evangelho de Cristo por meio do nosso investimento. E quando a gente entende que o nosso dízimo e a nossa oferta tem o objetivo principal de expandir o reino de Deus, a nossa mentalidade assim gira uma chave. Então, se eu dou o dízimo e a oferta para expandir o reino de Deus, significa que eles têm uma importância eterna. A minha oferta não é só para deixar o templo bonito. A minha oferta é para que haja manutenção aqui, sim. Mas essa manutenção não é o final, não é o objetivo. O objetivo é que o reino de Deus seja expandido e assim nós tenhamos mais tesouros no céu. E aí, quando a gente pensa assim, a gente entende, primeiro, que essa contribuição financeira que a gente participa na igreja tem um peso eterno. E segundo, que se o objetivo é expandir o reino de Deus, eu não posso só dar o dízimo e a oferta. Porque o dízimo e a oferta não é o final, não é o objetivo final. Ele é só uma ferramenta para que o reino de Deus se expanda. Então eu preciso investir muito mais do que dinheiro. Eu preciso investir tempo, eu preciso investir meu testemunho, eu preciso investir, às vezes eu ceder para não magoar meu irmão. E é tão difícil, né? Eu preciso investir e considerar o outro superior a mim mesma. Então, para concluir, né? A gente precisa investir todos os nossos recursos, sim. E os tesouros na terra, como a gente leu aqui no texto, eles são corruptíveis. Então, se eu tenho um tesouro aqui, ele pode, de repente, ser roubado, né? Como o próprio texto fala, o ladrão pode roubar. Eu tenho uma casa, pode vir ali, de repente, uma enchente ou algo e destruir. São corruptíveis, eles se desfazem. Mas se eu aplicar esse meu tesouro na terra, investir ele com o propósito de expandir o reino, ele ganha agora um peso de um tesouro eterno. Não porque quando eu dou o dinheiro na igreja, ele vai virar um tesouro no céu para mim, mas porque através disso o reino pode ser expandido e os verdadeiros tesouros, que são as almas, as pessoas por quem Jesus morreu, vão poder ser alcançados. Então, finalizando, eu queria só reler o último versículo que diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Que o nosso tesouro, o nosso coração queime por expandir o reino de Deus, por viver essa lógica que para muitas pessoas é loucura, como até o apóstolo Paulo fala, né? É loucura para quem não conhece, para quem não tem o Espírito Santo. Mas para nós é a razão da nossa vida. Então, se você preparou a sua oferta, o seu dízimo, pode falar ali com a Adria, chamá-la, ela vai te entregar um envelope. Se você, às vezes, né, hoje em dia a gente já está ali no Pix e quiser contribuir dessa forma também, você que está nos assistindo, pode fazer também a sua transferência online com aquilo que está no seu coração.
E nesse pensamento, né, queria que a gente refletisse sobre isso também ao longo da nossa semana. E que mesmo que aqueles que já contribuem eletronicamente, né, um irmão me trouxe, né, um pensamento. Andressa, a gente contribui, sim, eletronicamente, mas é tão bom poder participar disso na casa do Senhor, com os nossos irmãos, né? E isso ficou no meu coração. Então, vamos pensar sobre isso, para que, quem sabe, no próximo domingo todos possam participar com aquilo que você puder, com aquilo que está no seu coração, sabendo que não é o tesouro na terra. A igreja não quer ajuntar tesouros na terra. O objetivo é que a igreja ajunte tesouros no céu. Amém? Então vamos orar por isso. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos porque nós somos tesouros para ti, Senhor. Muito obrigada pela importância, pelo valor que o Senhor vê em nós. Obrigada, Senhor, pelo teu imenso amor. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Obrigada por essa igreja, por essa obra, por essa missão. Obrigada, Senhor, porque nós podemos contribuir e fazer parte do teu reino. Em nome de Jesus, nos dá condições, Senhor, de estarmos sempre abençoando, investindo na expansão do teu reino, na multiplicação do teu evangelho, com o nosso tempo, com as nossas ações, com o nosso discipulado, com os nossos bens. E que a tua graça, Senhor, multiplique tudo que for arrecadado. Que de maneira nenhuma, Senhor, nenhum desses valores sejam usados para outra coisa que não seja expandir o teu reino. Em nome de Jesus, nós te pedimos também que o Senhor abra as portas do céu sobre aqueles que não têm com quem contribuir. Que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que estão precisando. Que o Senhor derrame prosperidade sobre as nossas casas. Prosperidade financeira, prosperidade emocional, prosperidade na família. E que em nome de Jesus, o Senhor continue nos guiando, Senhor, sabendo sempre o objetivo de ser igreja, que é anunciar o teu evangelho. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Amém. Bom dia, gente. Bom dia, igreja, família Home. Seja bem-vindo. Você também que está nos visitando aí pela primeira vez. Eu vim aqui compartilhar agora os nossos avisos da semana e os avisos aí do mês de agosto. Nosso Conexão, todos os domingos. Para você que está nos visitando, o Nosso Conexão é a maneira como a gente chama os nossos cultos. Simplesmente porque esse é o momento que a gente entende que a gente se conecta não só com o nosso Pai, mas também com os nossos irmãos. E o nosso Conexão acontece todo domingo, sempre às 10 horas da manhã. E de modo online, você pode nos acompanhar às 17 horas pelo YouTube da igreja. Home Fortaleza. Toda semana a gente tem a nossa sala de oração, que é o momento que a gente ora junto como igreja. Esse momento acontece de forma online, pelo nosso Instagram. Toda terça-feira, a partir das 20h30. Então, você pode acessar lá nosso Insta, a live que acontece. Coloque seu pedido de oração e venha orar conosco, como igreja, que esse momento é abençoado. Chat de homens e mulheres, jovens e adolescentes. E essa semana a gente tem uma bênção especial, que é o retorno. Aliás, o retorno não, né, gente? A gente nunca teve chat presencial. É a primeira vez, não é retorno, não, é a primeira vez. Essa semana a gente vai ter chat de homens e chat de mulheres presencial aqui na Home. Uhul! E não é junto, tá, gente? Eu estou falando chat de homens e chat de mulheres, mas não é junto. Vai acontecer no mesmo dia, vai acontecer aqui na igreja, mas não é junto. Então, chat de homens e chat de mulheres, quarta-feira, às 19h30, aqui na igreja. Então, você que é homem, você que é mulher, se você é casado ou se você é solteiro, venha.
Você é nosso convidado e vai ser uma bênção estudar a palavra, conhecer você, a gente ter comunhão e aprender junto mais sobre a palavra de Deus. Vai ser uma grande bênção aqui, esse início aí de chat presencial. E a gente tem também chat de jovens e adolescentes, que teve ontem, né? Que também acontece de maneira quinzenal, mas é aos sábados, às 19h30. Então, se você quer participar, quer nos conhecer melhor, você pode dar o seu nome para a Adria, que está ali atrás, linda e maravilhosa, esperando o seu contato. Ela levantou até a mão ali, ó. A Adria, Adria. Então, se você quer nos conhecer melhor, quer fazer parte, quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, você pode dar o seu contato para a Adria, que ela vai te encaminhar para os nossos grupos e a gente vai receber você com todo amor e carinho. Vai ser um prazer ter você conosco. Uma outra grande bênção desse mês de agosto é o retorno dos nossos cafés, que vai acontecer próximo sábado, gente. Café de homens e café de mulheres. E o nosso café é um momento que a gente separa para estudar um tema específico. Então, a gente escolhe aí um tema específico para estudar, para se aprofundar, para comer juntos, né, gente? Porque coisa boa é a gente comer com os nossos irmãos. Então, para a gente comer junto, para a gente estar mais junto, se conhecer melhor. E isso vai acontecer no próximo sábado. Vai ser um café da tarde, tá? Não é café da manhã. Vai ser um café da tarde. Então, vai acontecer próximo sábado, às 16 horas. Esse evento é gratuito, mas é preciso inscrição. Por que é preciso inscrição? Porque a gente entende que ainda estamos em pandemia e é necessário todos os cuidados. Então, a gente vai ter vagas limitadas. Então, se você quer participar, a gente vai fazer toda a organização pelo grupo do chat. Chat de homens e chat de mulheres, a gente vai lançar hoje no grupo de chat de homens e chat de mulheres. Para você que está nos assistindo aí, pode colocar uns avisos no direct. Fala com a gente, se você quer participar. Fala com a gente, faz a sua inscrição, pode trazer convidado e vai acontecer próximo sábado às 16 horas aqui na igreja, tá bom? Vai ser maravilhoso. Próxima semana também a gente vai estar iniciando algo novo e muito especial aqui na igreja, que é um tempo de aconselhamento pastoral, que vai acontecer todo domingo, das 15 às 18 horas. Então, esse tempo vai estar disponível e direcionado para você que quer ter um tempo conosco, com os pastores, de oração, de aconselhamento, tá? Então, todo domingo, das 15 às 18 horas, a gente vai estar aqui destinando tempo para aconselhamento pastoral. Então, já fiquem avisados aí a partir do próximo domingo. Quero também fazer um convite especial para você que está aqui, que já frequenta a nossa igreja, que já se sente parte, que já se sente da casa. Venha ser um voluntário. Existe muito a ser feito. E eu tenho certeza que Deus derramou sobre você muitos dons e talentos para você contribuir com o reino. Então, quero fazer um convite para você ser um voluntário. Fala comigo, fala com a Adria, que a gente vai te encaminhar para aquilo que Deus te chamou para ser. E esse é um momento muito especial do nosso Conexão, que é o nosso tempo de comunhão. E eu costumo dizer que esse tempo não é intervalo. Não é intervalo do culto, ele faz parte do culto. É, de fato, o momento que a gente se conecta com os nossos irmãos. Então, a gente separa 10 minutos dentro do nosso Conexão para a gente se conectar com os nossos irmãos. Você vai aproveitar esse tempo aí para se levantar do seu lugar, conhecer alguém que você não conhece, pergunte como essa pessoa está, como foi a semana dela, se abra para conhecer pessoas novas e fazer parte do corpo de Cristo. Amém? A gente volta em 10 minutos com mais louvor e palavra.
quando me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. mais amor, A começar em mim. haja mais amor, mais amor, Começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim.
Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração ante o altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração ante o altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder pra sempre, amém. Mais uma vez, te damos honra, te damos glória, teu é o poder pra sempre, amém. Glória a Deus, pessoal. Podem sentar. Só antes da gente começar a mensagem de hoje, eu queria que uma das coisas que o Comunhão serve, né, ele existe, é para a gente conversar um pouco com as pessoas. E agora, durante a comunhão, eu estava com a Vitória e ela trouxe uma excelente notícia, que ela é a mais nova pessoa empregada do mercado. Então, glória a Deus, nós estávamos orando muito por isso. E eu sei que essa não é uma vitória só da Vitória, isso não é uma vitória só da Vitória, mas de toda a igreja, e que em nome de Jesus cada vez mais nós possamos ser abençoados juntos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 6. A gente vai continuar a série de Atos. Atos capítulo 6. Vou ler algumas partes com vocês.
Atos capítulo 6. Eu não sei como que está na Bíblia de vocês, mas na minha aqui está como título: a escolha de 7 diáconos. Capítulo 6, versículo 1. Só para que antes a gente entrar, o que está acontecendo aqui, qual o contexto? A igreja de Atos começou e muitas pessoas estão chegando. Deus está alcançando o coração de muitas pessoas estão se convertendo, muitas pessoas estão somando a igreja e começa-se a ver a necessidade de organizar um pouco mais tudo o que estava acontecendo. E é justamente o que está acontecendo no capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Algo importante da gente pensar logo aqui, duas coisas. Primeiro, um grupo de gregos e um grupo de hebreus. Segundo, viúvas. O tema em questão eram as viúvas, porque quando as mulheres perdiam seus maridos, a igreja tinha como finalidade também abençoar tanto viúvas como órfãos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Os 12 discípulos de Jesus olham para toda aquela situação, toda aquela murmuração, aquela confusão que estava acontecendo, e ele diz: não é interessante, não é razoável que nós paremos o que nós temos que fazer para que nós possamos servir as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Então, qual foi a forma que eles encontraram? Vocês que estão reclamando, murmurando, preocupados, escolham 7 homens. E ele fala: homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que eles possam resolver este problema, para que eles possam atuar nessa área, para que eles possam, entre aspas, servir à mesa. E aqui é o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje. A palavra diácono vem de um termo do verbo diakonem, que significa servir à mesa. Então o diácono hoje é o que mais ou menos, e aí guardem bem essas proporções, é o que hoje a gente conheceria como garçom. É a pessoa que vai servir a mesa, é quem vai colocar o banquete para que as pessoas possam comer. Mas nesse primeiro momento, no ministério, eles eram essas pessoas que iam cuidar de problemas específicos que a igreja começou a ter. Nós, como igreja, também passamos por vários desses desafios. Seja a pessoa que ajeita a cadeira, a pessoa que prega, a pessoa que canta, cada um de nós tem um papel dentro da igreja. E os diáconos aqui foram escolhidos nessa finalidade. Eles precisavam ser levantados no meio daquele povo, para que eles pudessem exercer algumas atividades que os apóstolos eles não poderiam ou não deveriam exercer. E nesse primeiro momento, eles não só se tornam isso, mas eles também se tornam mensageiros da palavra. Quando é colocado com muita clareza que eles tenham boa reputação, que eles tenham sabedoria e que eles sejam cheios do Espírito Santo, eles precisam ter, as pessoas precisam conhecê-lo,
E aí era preciso ter uma boa reputação, era preciso ser sábio, era preciso ter sabedoria e principalmente era preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Os diáconos, eles trabalhavam nas mais diversas situações naquele momento. Eles trabalhavam na distribuição de comida, no socorro, no ministério e até mesmo em algumas ocasiões de administração. É em Atos 6:3 a primeira vez que se escuta falar sobre isso. É a primeira vez que são levantadas essas pessoas. E muitas igrejas hoje denominam os diáconos pessoas que estão completamente envolvidas no ministério, que têm uma clareza naquilo que Deus os chamou para viver. Mas nesse caso específico, os diáconos eles surgiram a partir de um problema de assistência social. As viúvas precisavam ser assistidas. E muitas das vezes nós, e aí eu levanto esse questionamento para vocês, porque é o que eu me pergunto muito, é qual é o papel da igreja? O nosso papel hoje é fazer cultos, o nosso papel hoje é convidar pessoas, o nosso papel hoje é alcançar essas pessoas nas mais diversas áreas, das mais diversas formas. Qual que é o nosso papel hoje enquanto igreja? Qual que era o papel desses diáconos naquele período? E aqui eu vou voltar novamente para o texto, porque a palavra diz lá em Atos 6, a partir do versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos olharam para aquela situação, entenderam que eles tinham algumas necessidades que precisavam ser resolvidas, mas aquilo que era mais importante era orar, perseverar na oração e na doutrina. Era perseverar orando, buscando a face de Deus, conhecendo cada vez mais e levando o evangelho para cada vez mais e mais pessoas. No versículo 5 a palavra diz: e este parecer contentou toda a multidão. E eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A multidão escolheu os 7. Os 7 foram apresentados aos apóstolos. A palavra de Deus diz que os apóstolos oraram por eles, impuseram-lhes as mãos, e a palavra crescia. Eu acho muito interessante quando a gente presta bastante atenção no que a palavra diz, porque a palavra não fala primeiro que a quantidade de pessoas crescia, ele fala a palavra crescia, o evangelho crescia, se expandia, a palavra era anunciada e consequentemente ele diz, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. No versículo 8, ele vai falar especificamente sobre Estevão. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vejam, ele já não era mais a pessoa que simplesmente, entre aspas, iria cuidar das viúvas. Quando os apóstolos o chamaram os 7, eles queriam homens cheios do Espírito Santo, para que a palavra fosse anunciada, e que eles tivessem sabedoria, que eles pudessem ser pessoas que falassem a respeito dessa mensagem.
E a palavra de Deus diz que Estevão, por onde passava, havia prodígios, grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, e dos sirineus, e alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. O Espírito Santo de Deus falava por meio dele. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam ali assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. O versículo 6, ele termina aqui, dizendo que falsas testemunhas falaram sobre Estevão, dizendo que ele estava blasfemando. Ele foi levado até o conselho. E lá, muitas coisas foram faladas a respeito dele, de mentiras que ele teria dito. E o que me chama muita atenção a respeito disso, está lá no versículo 9. A palavra de Deus diz: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Se você prestar bastante atenção no versículo 9, ele fala sobre uma província chamada Cilícia. Cilícia é a província de um município, de uma cidade chamada Tarso. Tarso é a cidade de Saulo, Saulo de Tarso. Mais à frente, no capítulo 7, vocês vão continuar lendo esse texto e vocês vão ver como esse embate foi forte. Como eles questionaram Estevão. Como eles falaram coisas terríveis para Estevão. E aqui eu já quero pular para o capítulo 7, para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso. A palavra de Deus diz que continuaram a levar aquela mentira adiante. E Estevão começou a falar, porque ele era um homem extremamente sábio, mas mais do que isso, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz: sobreveio, no versículo 25. E ele cuidava dos seus irmãos e entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Versículo 26. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próprio o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, isso aqui, eles estão falando sobre o que aconteceu no Antigo Testamento, no Velho Testamento, com Moisés no Egito. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o teu Deus, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo,
não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador, para a mão do anjo lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios, sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a eles ouvireis. Este é o que se esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu quero parar aqui para mais uma vez analisar um ponto com vocês. Estevão está conversando com aqueles homens, gregos e hebreus, e falando para eles um pouco do que aconteceu lá atrás. E ele está dizendo: o mesmo Moisés que vocês estão falando é o mesmo Moisés que por muitas vezes vocês negaram. É o mesmo Moisés que muitas e muitas vezes os nossos pais não ouviram. Que os nossos pais falaram: cria outros deuses para ir à nossa frente. Que os nossos pais preferiam voltar para o Egito do que chegar a Canaã e a terra prometida. Esse mesmo Moisés disse que Deus levantaria um que, como ele e que maior que ele, nós precisávamos ouvi-lo. E Estevão continua a falar. A grande questão aqui: Estevão não estava para debater, para arrumar confusão. Estevão estava para ensinar, para falar sobre a palavra de Deus. E ele continua no versículo 42 e diz: mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do povo de Deus Refã, figuras que vós fizestes as adorar. Transportavos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual os nossos pais, recebendo-o também, levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Estevão continua a falar com aqueles homens e ele fala, ele mais uma vez mostrando o quanto ele conhecia, o quanto ele havia aprendido, o quanto ele havia estudado e o quanto o Espírito Santo habitava nele. Ele fala: da mesma forma como foi falado, Moisés fez e Josué fez,
e Davi fez, e Salomão fez, porque essa era a vontade de Deus. E vocês que estão dentro das sinagogas, vocês que vivem achando que o reino de Deus é estar dentro das sinagogas, é viver aquilo que vocês entendem como reino de Deus, o que eu tenho para lembrar para vocês é aquilo que o profeta diz: Deus não habita em templos. Deus não habita em templos. Deus é muito maior do que essa casa, do que aquela casa, do que aquela casa, do que aquela casa, do que qualquer outra casa. Não há como nós construirmos algo e tentar encaixar Deus dentro disso. Estevão fala de uma forma muito clara e dura. E a palavra de Deus continua e fala: qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que justo anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Estevão está falando assim, vocês são responsáveis pela morte daqueles que anunciavam o justo. Mas não só isso, vocês são homicidas e traidores, porque fizeram isso com o próprio Jesus. Nós estamos falando de algo que acabou de acontecer. A mensagem de Jesus era muito fresca na cabeça das pessoas. Cada pessoa que se convertia, cada pessoa que era alcançada pelo amor de Jesus, tinha a vida transformada de uma forma tão poderosa, que ela olhava e falava assim: cara, imagina nós, 2000 e tantos anos depois, somos gratos, somos maravilhados com a presença de Jesus. Imagina esse povo que falou assim: cara, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 3 anos atrás, eu poderia ter conhecido o Mestre, eu poderia ter caminhado com o Mestre, mas eu tenho a oportunidade de ter caminhado, ou de caminhar com um dos 12, ou com os 12 de Jesus. Então, essa mensagem de Jesus era muito forte. A presença de Jesus no meio deles era muito forte. O Espírito Santo dentro deles bradava. Eles precisavam anunciar esse evangelho para cada vez mais pessoas. E Jesus é verdade. E quando se fala de verdade, a verdade confronta. A verdade é justamente o contrário do que tinha feito com Estevão. E a palavra diz que no versículo 54 do capítulo 7, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações. A palavra de Deus, pensem sobre isso, a palavra de Deus, quando lançada contra o inimigo, gera revolta. A palavra diz: e ouvindo isso, enfureciam-se em seus corações. E a palavra continua e diz: e rangiam os dentes. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando seus olhos no céu, viu a glória de Deus. E a palavra diz: e Jesus que estava à direita de Deus. Esse Estevão, poucos dias antes, tinha sido levantado como um diácono. Um dos 7 levantado pela multidão que tinha sido pedida pelos 12. Esse Estevão é o mesmo Estevão que entrou nesse conselho para falar com muitos que estavam contra ele. E a palavra de Deus diz que a sua face refletia um anjo. Esse mesmo Estevão, no capítulo seguinte, no mesmo dia, a palavra diz que esse mesmo Estevão olhou para o céu, viu Deus e viu Jesus à direita do Pai.
nós não estamos falando dos apóstolos. Nós estamos falando de Estevão, um dos 7 diáconos. E a palavra diz: e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. O jovem Saulo estava lá, naquele concílio, naquele conselho. Ele era um dos que batiam, um dos que atacavam Estevão. Era um dos que rebatiam Estevão. Foi um dos que estavam enfurecidos com ele. A palavra de Deus diz que Estevão morre aos pés de Saulo. E aqui eu quero que você pense a respeito disso. No versículo 59, a palavra diz: e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão morre, a palavra diz adormece, ajoelhado aos pés de Saulo. Saulo, vendo tudo aquilo, e aqui mais uma vez, como a Andressa falou no momento de dízimos e ofertas, o reino de Deus é loucura. Tem um livro esqueci agora o nome do autor, mas é o Reino de Ponta Cabeça, que fala justamente sobre o reino de Deus e como o reino de Deus é um reino inverso ao reino que a gente vive. Se você começar a ler o capítulo 8, nós não vamos entrar nele, mas no versículo 1 do capítulo 8, a palavra diz: e também Saulo consentiu na morte dele, e também Saulo participou da morte de Estevão. Ele foi cúmplice da morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 2 e versículo 3: e uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E o versículo 3: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Isso tudo que nós conversamos aqui é sobre a história de Estevão, mas é sobre a história da igreja. A palavra de Deus nos mostrou lá no início desses capítulos, dos acontecimentos, que Estevão era um no meio da multidão, que ele foi um dos 7 levantados por aquele povo. Ele abraçou aquilo, e ele viveu intensamente aquilo que ele foi chamado para viver. Foi levado para um concílio, um conselho, e a decisão foi execução. Ele foi morto por Jesus. Ele morreu porque ele acreditava, ele era completamente apaixonado por ele. E ele morreu aos pés de um dos maiores perseguidores da igreja.
as palavras de Estevão com certeza ecoavam dentro de Saulo. Tudo isso aconteceu não à toa. Saulo, precisava ver aquilo que Estevão foi capaz de fazer pelo seu mestre. Ele precisava entender, verificar que uma pessoa era capaz de morrer por acreditar em Jesus. E isso causava revolta nele, ira nele. Quantas pessoas ao seu redor verdadeiramente acreditam que você crê em Jesus? Sexta-feira eu tive uma reunião, a gente estava numa conversa. Que o dele estava nessa conversa. E o rapaz falou o seguinte: eu amo plantar sementes. A palavra fala sobre a parábola do semeador. E a palavra também fala sobre a nossa importância como mensageiros dessa mensagem, como mensageiros desse evangelho. Eu não sei dizer para vocês se mais alguém foi impactado por essa fala de Estevão naquele local. O que eu sei para dizer para vocês são duas coisas. A primeira, a igreja que estava em Jerusalém, crescendo cada vez mais e mais, e que a própria palavra disse que a maioria dos sacerdotes já criam em Jesus, foi obrigada a partir de Jerusalém. A morte de Estevão é responsável não só por esse fato, mas por impulsionar a igreja e não os apóstolos, porque a própria palavra diz que os apóstolos continuaram lá, mas impulsionar a igreja para ir para outras regiões, porque ela estava sendo perseguida. Importante demais nós entendermos isso para o dia de hoje. Quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. Quanto mais nos países aí fora, a galera está matando os pastores, sementes estão sendo plantadas naqueles lugares. Estevão não era simplesmente mais um diácono. Estevão era um diácono que havia morrido porque cria verdadeiramente em Jesus. Era não só um diácono, mas um mártir. Era uma pessoa que acreditou até o final, que vivenciou até o último momento tudo aquilo que Deus tinha chamado para ele viver. Esse fato impulsiona a igreja a se espalhar. A mensagem se espalha. Eu não sei se vocês lembram daquele nosso amigo Filipe. Lembram do Filipe? Aquele que ensina o eunuco? Esse mesmo Filipe é um dos 7. Esse mesmo Filipe é um dos caras que foram levantados como diácono e que foram levados a levar a mensagem do evangelho e ensinar as pessoas. Eles foram chamados para servir à mesa. Ninguém ensinou melhor servir à mesa do que o nosso mestre. Ninguém ensinou melhor a servir à mesa do que o maior servo. Quanto mais cristão, mais servo. Quanto mais servo, mais pessoas são alcançadas por Jesus. Quanto mais nós acreditamos verdadeiramente nesse evangelho, mais nós vamos ser usados para alcançar as pessoas. Mais nós vamos ser lançados por Deus nas mais diferentes
regiões, para que Deus possa nos fazer levar o Evangelho. Vitória, você não está entrando nesse emprego porque você estava disponível para o mercado de trabalho. Você está entrando nesse emprego porque a mensagem de Deus, o exemplo, o reflexo da glória de Deus através da sua vida precisa alcançar as pessoas lá. Seja no colégio, seja no trabalho, seja nas reuniões, seja onde quer que nós passemos. Essa igreja primitiva espalhou-se naquela região e por onde eles passavam havia uma semente plantada. Por onde eles passavam havia uma semente plantada. Por onde eles passavam havia uma semente plantada. E Estevão foi plantado de joelhos aos pés de Saulo. E o maior perseguidor da igreja não conseguia entender como alguém é capaz de morrer por alguém que já morreu. Louco. Como morrer por alguém que já morreu? Porque cada um de nós é capaz de dar a vida pelo um pai, pela uma mãe, pelo irmão que está vivo. Mas como morrer por um rei sem ter conhecido face a face? Mas Estevão conhecia Jesus como se tivesse vivido anos e anos com ele, porque os apóstolos falavam dele como se falasse do melhor amigo. E mais uma vez a pergunta: será que nós somos essas pessoas? Será que nós temos sido essas pessoas, de que as pessoas olham para a gente e falam... Que as pessoas olham para a gente e falam: nós queremos conhecer esse Jesus. Nós queremos viver isso que você vive. A palavra diz que Saulo enfureceu-se e nunca na vida dele ele perseguiu tanto a igreja. A palavra diz que ele entrava nas casas e puxava homens e mulheres e mandava prendê-los. E cada vez mais. Mas nós não estamos aqui por Estevão, pelo Kildare, pelo pastor Nildo, por mim, por qualquer um de nós. Estevão estava lá por Jesus. E a palavra diz que o próprio Saulo teve um encontro face a face. O maior perseguidor foi encontrado. Aquele que buscava constantemente perseguir a igreja se tornou um dos maiores anunciadores do evangelho de todos os tempos. Um dos homens que mais foi usado por Deus para escrever cartas e fortalecer outras igrejas. Eu não sei como Deus trouxe cada um de vocês aqui. O que eu sei é que Deus trouxe. Eu confesso para vocês que talvez na cabeça do Estevão jamais passou pela cabeça dele que ele morreria apedrejado por Jesus, por amor a Jesus. Mas ele morreu apedrejado por amor a Jesus. E antes de morrer, Deus deu a oportunidade dele ver Deus e Jesus ao lado de Deus e confirmar: meu filho, não se preocupe, as pedras até podem acabar com o seu corpo físico, você pode morrer como Jesus morreu, mas aquilo que eu tenho de precioso não está aí. Aquilo que eu tenho de precioso está aqui. Da mesma forma como você anunciou para esses meus perseguidores que os templos não me cabem, você pode ter certeza que eu estou aqui te esperando. Que há sim
uma morada preparada para você. Quando nós entendermos claramente isso, eu garanto para você que você vai entrar de casa em casa, como Saulo entrou de casa em casa, e haverá um seguidor de Jesus, haverá uma cópia de Jesus, haverá um discípulo de Jesus, porque era assim que a igreja primitiva vivia. Se nós compreendermos claramente a mensagem e vivermos intencionalmente aquilo que o reino nos chama para viver, toda família haverá uma pessoa. Estava conversando com a mãe da Vitória, no comunhão também, e falando para ela o quanto a filha dela é uma bênção aqui, um presente de Deus. E uma vez eu levando a Vitória para casa, né? Eu, a Ellen, não sei mais quem, a gente estava no carro. E aí levando a Vitória para casa, ela falou assim: pastor, às vezes a mamãe fica chateada, porque eu chego mais tarde em casa às vezes. E eu falei: olha, tem que ter cuidado com isso, para não preocupar e tudo mais. Aí ela falou assim: não, mas a mamãe sabe que eu amo estar na casa de Deus. Como isso é precioso. Eu amo estar na casa de Deus, eu amo estar na presença de Deus, eu amo viver o reino de Deus. Como nós precisamos valorizar isso? Eu quero que você fique de pé, por favor, para a gente possa orar. Vou chamar o louvor para cá também. A palavra diz que Jesus teve um encontro com os 12 numa casa. A palavra diz que momentos depois, dias depois, Pedro falou e 3.000 pessoas converteram. A palavra continua e diz que logo eram 5.000. E essa igreja crescia de uma forma muito poderosa. E a palavra diz que foi necessário levantar 7 homens. Um deles, Estevão, que eu contei a história para vocês, que a palavra nos mostra claramente. A palavra também fala sobre Filipe. E da mesma forma como Estevão viveu uma experiência profunda com Deus, Filipe viveu uma experiência profunda com Deus. E o que eu quero que você saia daqui hoje é com o que Atos 6:3 diz: escolhei, pois, irmãos dentre de vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Que nós possamos sair daqui hoje com a certeza de que nós precisamos ter boa reputação. Que não importa onde quer que Deus nos coloque, seja como líder de alguma coisa, como dono de alguma coisa, como proprietário de alguma coisa, como diretor, coordenador de alguma empresa, ou seja, dentro de um concílio onde todos estão contra você e que a sua vida está em jogo, que você continue sendo uma pessoa de boa reputação. Que se for preciso, morra por aquilo que acredita. A palavra de Deus diz
que além de boa reputação, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Lá em Efésios 1:13, o próprio Paulo, já não mais Saulo, Paulo diz que a permanência do Espírito Santo na nossa vida é um privilégio para todos aqueles que tiveram a oportunidade de ser salvos por Jesus. O mesmo Espírito Santo que causou fúria e revolta na vida de Saulo, quando Estevão morre, é o mesmo Espírito Santo falado por Paulo em Efésios 1:13. O Espírito Santo que havia em Estevão, há na minha vida e há na sua vida. O Espírito Santo que habitava em Estevão, é o mesmo Espírito Santo que habita na vida de Paulo. A palavra de Deus continua e diz: sejam cheios de sabedoria. Lembra o porquê que os apóstolos não queriam assumir o papel dos diáconos? É porque os apóstolos entendiam claramente que o papel principal era perseverar em oração e continuar buscando a face do Senhor por meio da palavra. Era preciso continuar a perseverar em oração e na doutrina. Meu irmão, minha irmã, orar e perseverar na doutrina não é papel só do pastor. Ensinar, falar, não é papel só do pastor. Mostrei para vocês que um homem morreu. Não foi um apóstolo que morreu, e nós sabemos o fim de cada um deles. Mas um diácono morreu porque ele ensinava a palavra para gregos e hebreus. Que você saia daqui hoje com a certeza de que Deus chamou para você viver intensamente isso. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração hoje é que o Senhor levantou 7 diáconos naquele tempo. E eu tenho certeza que o Senhor tem levantado muitos neste tempo. O Senhor tem nos levantado para servir à mesa. O Senhor tem nos levantado para dar comida ao que tem fome, para dar a fonte que jorra incessantemente àquele que tem sede. Eu tenho certeza absoluta que o próprio Paulo, lá em 1 Coríntios, quando fala a respeito do memorial da ceia do Senhor, ele fala a respeito de estar à mesa e de servir à mesa. Que em nome de Jesus nós possamos estar atentos ao nosso papel, que nós possamos compreender claramente que o Senhor tem nos colocado nos mais diferentes locais, nas mais diferentes situações, como diáconos, como aqueles que estão para servir à mesa. Que em nome de Jesus nunca falte alimento. Que em nome de Jesus, que a tua palavra possa sair pela nossa boca da mesma facilidade, intimidade, sabedoria, como saía da boca de Estevão, como saía da boca de Paulo, como saía da boca daqueles apóstolos.
Que em nome de Jesus nós possamos perseverar em conhecer cada vez mais o Teu Evangelho. Da mesma forma, Senhor, que todas as vezes que a nossa boca for aberta, que flua rio de água viva. Que todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas não passem sede. Como naquele encontro que Jesus teve com aquela mulher. Que em nome de Jesus, que nós possamos ser canal de bênção na vida das pessoas, e que elas possam não só ter a sua sede solucionada, mas que em nome de Jesus elas possam ser inundadas pelo Teu amor e pelo Teu Evangelho. Que o Espírito Santo que há dentro de nós possa, em nome de Jesus, não só nos constranger, mas ser reflexo, nos tornar reflexo da Tua glória, a ponto de constranger as pessoas ao nosso redor, para que elas possam olhar para nós e falar: olha, eu quero viver este rei como Estevão viveu, como Moisés viveu, como Abraão viveu, como tantos e tantos viveram. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair por aí plantando sementes, que cada lugar onde nós passarmos a Tua mensagem seja plantada, e que em nome de Jesus nós temos a certeza que essas sementes não serão em vão. Quando Estevão estava lá sendo interrogado, ele falava a respeito de muitos outros que vieram antes dele, plantando sementes. Que em nome de Jesus, todas as vezes que nós estivermos por aí, que nós possamos, em nome de Jesus, entender: nós não somos melhores e nem piores. Só há um que é digno de toda honra e de toda glória, e é a Ele que eu e você servimos. É para isso que nós fazemos essa conexão, para levantar um altar de adoração, para dizer: Senhor, nós estamos aqui para servir a mesa, nós estamos aqui para dizer para Ti o que o Senhor precisar, nós estamos aqui, nós queremos Te amar mais, nós queremos Te louvar mais, nós queremos Te adorar mais, a ponto tal das pessoas que estão ao nosso redor, os nossos perseguidores, muitas vezes, eles possam compreender que não tem nada a ver com este tempo, não tem nada a ver com este local, não tem nada a ver com essas paredes, não tem nada a ver com o templo, mas com aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós estamos aqui porque, da mesma forma como a multidão levantou 12, o próprio Jesus disse: eu os convoco, eu os chamo não mais de servos, não mais de escravos, eu os chamo de amigo, de irmão. Sejam co-herdeiros comigo, cooperadores do meu reino, assim como eu sou cooperador do reino de meu Pai. Que o Senhor possa nos levar adiante cada vez mais e mais, com o entendimento de que nós precisamos e devemos continuar a levar o Evangelho a toda criatura,
Se nos expulsarem de um lugar, meu irmão, não se abale. Continue a pregar o Evangelho. Se te mandar para a Rússia, vá para a Rússia e pregue o Evangelho. Se te mandar para Aldeota, vá para Aldeota e pregue o Evangelho. Se te mudarem de função na empresa, em nome de Jesus, mude de função. Mas continue entendendo, não são os homens que mudam as coisas de lugar. É o Pai Celestial que muda, que transforma. É o Pai Celestial que está no controle de todas as coisas. É Ele que transforma. É Ele que muda a trajetória. É Ele que muda as rotas. Que em nome de Jesus cada um de nós possamos sair daqui hoje com essa certeza. Enquanto o louvor canta, em nome de Jesus, ore. Se entregue aos pés dEle, da mesma forma como Estevão fez, dando glória, sabendo que ia morrer apedrejado e glorificando a Deus, porque Ele é o único digno da honra e glória. Só a igreja. Esse lugar é do Senhor.
Glória a Deus. Pessoal, hoje é aniversário da Vivian. A Vivian foi a primeira pessoa que eu encontrei na igreja hoje. Ela me olhou e falou assim: pastor, hoje é meu aniversário. E nós queremos orar pela vida dela. E também que nós possamos cantar parabéns, amém? E põe suas mãos aqui para a Vivian. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Vivian. Te agradecemos pela família dela, Senhor, que é uma família muito preciosa aqui na nossa igreja. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa desde já prepará-la, Senhor, lá no Ministério Infantil, para que cada vez mais e mais o Senhor possa usá-la poderosamente, não só na sua casa, abençoando a sua família, mas também abençoando aqui a igreja, Senhor. Todos os seus amiguinhos e amiguinhas que vão vir também para o Ministério Infantil cada vez mais. E que em nome de Jesus ela possa ser cada vez mais uma mulher de Deus, que o Senhor possa abençoá-la, dar dons e talentos cada vez mais, em nome de Jesus, amém. Parabéns! Glória a Deus, parabéns, Vivian. Pode ir. Pessoal, feliz demais. Tava 2 finais de semana sem vir para a igreja. E estou feliz demais de estar aqui, estar com cada um de vocês. Feliz de encontrar tanta gente querida, tanta gente amada. E que em nome de Jesus nós possamos cada vez mais vivenciar isso juntos. Que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês. Que seja uma semana poderosa. A Ellen falou vários avisos aí. Em nome de Jesus, tomara que vocês tenham todos. Quarta-feira, chat. Sábado, café de homens e mulheres. Quarta-feira com horário, 7h30. Às 19h30, quarta-feira, chat de homens e mulheres na igreja. Sábado, às 16h, café da tarde de homens e mulheres. E domingo, nós estamos aqui mais uma vez no chat. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque é bom demais estar na Tua presença. É bom demais estar com os meus irmãos. É bom demais estar na Tua casa. Mas principalmente, Senhor, é bom demais saber que o Senhor continua, independente daquilo que somos ou pensamos, daquilo que fazemos, o Senhor continua a nos alcançar. O Senhor continua a moldar a nossa história. O Senhor continua a transformar os nossos corações, a transformar o nosso caráter. E em nome de Jesus nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. É isso que nós te louvamos. Em nome de Jesus, nos leve em paz para as nossas casas. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Nos faz plantadores de sementes por onde nós passarmos. Que a tua palavra possa ser semeada. E que em nome de Jesus, árvores frutíferas como Saulo possam nascer. Que em nome de Jesus, pessoas possam ser alcançadas. E essas pessoas possam alcançar ainda mais e mais pessoas. É isso que nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.